para a gente poder começar. Vocês já estão aqui, vários de vocês. Tem mais gente chegando ainda. E a aula já está começando a ser gravada então. Tá? Buenas. O nosso assunto de hoje é classes sociais. Estratificação social e classes sociais. Eu coloquei lá no virtual a aula, vou transformar em estudante isso aqui para poder mostrar para vocês. Tem mais alguém querendo entrar aqui? Então, somos por enquanto 28 pessoas, vocês são 26. Mais alguém chegando? Então, mais uns minutinhos para chegar todo mundo, senão eu tenho que ficar interrompendo aqui cada vez que ele apita. Então, agora acho que deu. Vamos lá. Gente, então, classes sociais. Eu coloquei lá no virtual, no Moodle, a aula de hoje. Quem de vocês aí consegue acompanhar o Meet e o virtual facilita, mas de qualquer maneira eu estou mostrando, está entrando aqui. Entrou. Né? A aula de hoje, 21 de setembro. Então tem primeiro ali o bicho, e isto é um pouco o que me interessa que a gente consiga pensar. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, Manuel Bandeira escreve isso e continuamos a ver bichos catando comida entre os detritos. E esses bichos são o bicho-homem. Eu recomendo muito fortemente que vocês procurem um documentário chamado Estamira. Tem no YouTube, tem pelas redes. Eu ia dizer que tem locadoras, mas acho que ninguém mais usa locadora de vídeo na vida. Enfim, Estamira é um documentário brasileiro que tem interesse para sociologia e que tem interesse para medicina. Ela é uma catadora de materiais recicláveis. Ela vive do lixo, portanto, e ela tem problemas mentais, foi diagnosticada como esquizofrênica, ela vai regularmente, tem consultas no hospital público, mas ela não toma os medicamentos, e ela, na verdade, está possuída por uma religião. Ela ou melhor, o filho dela acha que ela está possuída. O filho dela é de uma religião pentecostal e acha que ela está possuída pelo demônio e tenta tirar o demônio dela. E a mãe dela morreu num hospício como esquizofrênica. E a história dela é a história de quem vive naquele que na época era o maior depósito de lixo a céu aberto do mundo, o Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. E a Estamira vive ali de catar materiais recicláveis e cata também muita. Tem uma cena muitíssimo interessante, é o único spoiler que eu vou dar, tem uma cena muitíssimo interessante quando ela faz comida com o que ela encontrou, faz um macarrão
para toda a família que come e se delicia, um macarrão com os restos que ela encontrou no lixo. Um vidro com palmito, um vidro com molho, e então ela faz, e é isso. Nós continuamos tendo muita gente catando detritos para comer. Então, eu começo com isso, eu começo lendo ali, isso que eu fiz. Vi ontem um bicho catando comida entre os detritos, o bicho, meu Deus, era um homem. E aí eu quero pular aqui na aula para este filme aqui, Ilha das Flores, do Jorge Furtado. É um documentário de 10 minutos que eu vou pedir que vocês assistam e elaborem sobre ele 4 questões, usando a mesma técnica, essa das questões genéricas para questões específicas que vocês usaram para produzir questões sobre o texto Classes Sociais e Estratificação Social do Stavenhagen. Tá? Então, usando a mesma técnica, eu vou pedir que vocês vejam o Ilha das Flores. Então, Estamira é só uma sugestão, mas o Ilha das Flores é um vídeo obrigatório, o link dele está aqui, e aqui está o local para vocês postarem as questões de vocês. Nesse link, nós temos uma aula sobre o capitalismo, sobre a estratificação social, sobre as classes sociais e sobre o lugar dos bichos homem que catam comida para comer. E é muito interessante que a gente reflita a respeito. Bom, aqui no virtual, compreender o que é estratificação social e o que é classe social. Compreender que estratificação é uma coisa e que classe é outra coisa. Compreender as especificidades e características das divisões sociais de classe, portanto, entender o conceito de classe social e entender as principais teorias. Tá legal. Valeu, Gabriela, pela informação. E entender as teorias sobre classes sociais. Aí compreender o papel central da classe social na produção das desigualdades econômicas e sociais. Então, a classe social é a realidade empírica que produz desigualdades econômicas e sociais, e estas desigualdades econômicas e sociais aparecem, se expressam, se manifestam na estratificação social. Então, a estratificação social é decorrência da divisão em classes. A estratificação social é o sintoma do problema. E o problema é a classe social, as relações entre as classes sociais na sociedade. Então, eu falava ali, já falei os 4 primeiros, compreender o que é estratificação, o que é classe social, compreender as especificidades e características das divisões sociais de classe e compreender a centralidade da classe social na produção da desigualdade na sociedade contemporânea. A partir daí, então, a partir da aula que vem, a gente entra em desigualdades sociais e desigualdades sociais em saúde. É também o objetivo de hoje compreender a diferença entre abordagens descritivas e abordagens relacionais de classe, que no livro, que no texto do Stavenhagen, o autor vai chamar de abordagens descritivas e abordagens estruturais. As abordagens estruturais explicam como é que as classes sociais se constituem e como é que as relações entre as classes produzem a desigualdade, e as abordagens descritivas descrevem essa desigualdade produzida pelas relações entre as classes sociais. Portanto, as abordagens descritivas são aquelas estratificações que falam de classes A, B, C, D, E, classe alta, classe média, classe baixa. Então, quando a gente fala em classe A, B, C, D, ou classe alta, média, baixa, a gente está falando de estratificação.
E uma das grandes dificuldades de compreender o que são classes sociais passa justamente pelo fato de que, na linguagem corrente, chama-se de classe aquilo que é uma categoria descritiva, mas não é uma classe social. Então, esta talvez seja a grande dificuldade deste assunto. Entender ainda a mobilidade social em seus diversos aspectos, ou seja, como é que as pessoas melhoram ou pioram a sua posição na estrutura social, como é que as pessoas melhoram ou pioram as suas condições de vida, as suas condições sociais de existência, a mobilidade social. E aí ainda entender a relação entre etnia, raça, classe e estratificação, entender a relação entre gênero, classe e estratificação. Há um debate teórico interessante e aberto, não conclusivo, sobre o que é mais forte, o que é mais determinante, a classe ou o gênero, a raça ou a classe. Entendendo ainda, não está colocado aqui, mas para entender essa relação, a gente tem que entender também o conceito de raça. Tá? É um conceito que numa determinada época a antropologia disse que não existia, existe o conceito de etnia, não o de raça. Tem um livro famoso do Claude Lévi-Strauss, em 1945 ou 46, exatamente com esse nome, Raça e Etnia, onde ele diz que não existe, mas atualmente a gente incorporou, pelo menos na sociologia, uma definição de raça, dizendo que raça é um conceito social. O que não existe é uma raça, uma divisão biológica de raças. Então, raça não é um conceito biológico. Raça é um conceito social, que utilizando diferenças biológicas, como, entre outros, cor de pele, vai montar divisões entre as pessoas com base nestes fatores biológicos e vai chamar isto de diferenças raciais. Então, raça tem absolutamente nada a ver com biologia, mas é um conceito que, se a gente compreendê-lo, usá-lo nos ajuda a compreender a sociedade, desde que, repito, fique claro que a biologia aí está sendo usada de uma maneira ideológica por quem está apresentando um conceito que é todo ele construído social e culturalmente. Tá? Bom, por fim, os últimos dois pontos, os últimos dois objetivos, compreender a centralidade da ocupação como indicador de classe social, ou seja, por que nós tendemos a dividir as pessoas em classes sociais a partir da sua ocupação ou profissão, que tem uma estratificação aí, que tem muito a ver com o prestígio desigual das diferentes ocupações. Há um prestígio muito maior na ocupação de médico-médica do que na ocupação de lixeiro-lixeira, um prestígio na ocupação de professor-professora, que já foi muito alto na nossa sociedade e é cada vez menor. Professores e professoras têm um prestígio social cada vez menor. Há, inclusive, um movimento na sociedade para desqualificar a profissão, a ocupação de professores e professoras. O presidente da República, por exemplo, diz que a gente não trabalha, não é? E então há uma tentativa muito forte de desqualificar esta ocupação de professor-professora. Então, a ocupação aparece como um indicador de classe, porque a gente faz ligações diretas entre ocupação e salário médio, ocupação e prestígio, e isso, então, permite que a gente possa entender a ocupação como um indicador de classe. E, por fim, compreender o papel da classe social nas desigualdades de acesso à saúde, educação, emprego, e este último objetivo tem a ver com o fato de que as chamadas teorias pós-modernas tendem a
relegar o conceito de classe social a uma posição secundária, ou mesmo a dizer que é um conceito ultrapassado, que é coisa de dinossauros marxistas que ficaram parados no século XIX e etc. e tal. O que eu acho que está completamente equivocado. A classe social continua sendo o principal fator de funcionamento e de alteração da sociedade. Então, compreender o conceito de classes sociais, compreender que estratificação social é um conceito interessante, mas que ele não explica por que a sociedade é como é. Tá? E o que explica por que a sociedade é como é o conceito de classes. Então, estes são os objetivos de hoje. Eu ainda mostro para vocês aqui o que mais. Não tem mais nada para mostrar. Tá? Então, esta é a aula de hoje. Agora, antes de avançar, eu queria ir para a aula da semana passada, lembrando a vocês que nesse Padlet aqui tem uma série de vídeos e textos sobre desigualdade social, sobre classes sociais, sobre estratificação. É lá também que está o arquivo PDF com a leitura que vocês precisavam ter feito para postar até hoje, dia 21, a parte individual do trabalho, que era fazer as questões sobre o texto, e a gente vai continuar usando na aula de hoje este texto, então, do Rodolfo Stavenhagen, Classes Sociais e Estratificação Social. Então, temos esta tarefa aqui, temos a explicação de como é que foi feito, e aqui, então, a gente tem, por enquanto, nenhuma tentativa de envio ainda dessas 4 questões deste texto, tá? Que pode ainda ser entregue hoje sem problema. Está previsto para que seja isso mesmo. Tá? Bom, então vamos para o texto. Eu vou parar de apresentar aqui. E então o que é que eu estou propondo para vocês? Eu estou propondo que vocês entendam que quando a gente fala de estratificação, entendido então, extrato é camada, estratificação, organização, estruturação da sociedade em camadas com diferentes capacidades, possibilidades, obrigações e privilégios, e aí entender que a gente tem 4 sistemas gerais de estratificação: a estratificação por castas, que é extremamente complexa, eu não vou entrar nela, tá? Mas existe, mas existe na Índia, ou na região pan-indiana, Índia, Paquistão, Caxemira, aquela região ali, então no subcontinente indiano, existe, é forte, tem consequências sociais, econômicas, políticas, está associada a fatores religiosos, mas a gente não vai entrar no estudo das castas. Tem um texto do Anthony Giddens, naquele livro Sociologia, cujo link foi indicado lá na nossa primeira aula, ele tem um capítulo sobre estratificação e estrutura de classes, e ali ele dedica umas boas páginas para explicar o esquema de estratificação social por castas. Um outro esquema de estratificação social é o do escravismo, em que as pessoas são estratificadas em 2 grandes categorias: pessoas livres e escravos. Tá?
há uma estratificação por estamentos. Estamento é um conceito da sociologia pouco usado, que fala sobre grupos sociais bastante parecidos, com as mesmas concepções de mundo, mesma ideologia, mas não necessariamente com a mesma renda, e que tem algumas especificidades dentro da sociedade em termos de privilégios, obrigações, etc. e tal. Um estamento bastante estudado na ciência política é o estamento dos militares. Então, militares constituem um estamento. Um outro estamento é o estamento da burocracia ou da alta burocracia de Estado. Ministros, secretários executivos de ministérios, altos funcionários de empresas públicas e de governos formariam um estamento. O que eles têm em comum? Alguns privilégios, privilégios em termos de vantagens pecuniárias, inclusive, por exemplo, o estamento do judiciário ganha auxílio paletó, então ganha dinheiro para comprar roupa, auxílio moradia, mesmo trabalhando na cidade, no município onde são proprietários de residência. Alguns, é o caso, por exemplo, do juiz Bretas, do Rio de Janeiro, e de sua esposa, mas não só, esse é porque ele tem notoriedade, então a gente fala o nome dele, mas são vários, e ele e a esposa são casados, cada um é proprietário de vários imóveis residenciais no Rio de Janeiro, moram juntos num imóvel e cada um deles recebe auxílio moradia de mais de R$4.000. Então, esses são privilégios estamentais. Tem a ver com você estar fazendo parte de um estamento. Então, e, por fim, tem a estratificação por classes sociais. Esses são os 4 grandes esquemas de estratificação. Mais recentemente, a gente tem chamado a atenção para a estratificação por gênero, seja pensando apenas nos 2 gêneros derivados diretamente da biologia do sexo, os homens e mulheres, seja pensando nos muitos gêneros que vêm se constituindo por identidade, por orientação culturalmente, orientação sexual, identidade de gênero e orientação de gênero, e aí a gente poderia falar ainda de outros gêneros. Ontem eu li uma notícia, a primeira pessoa no Brasil que ganhou na justiça o direito de não ser nem homem nem mulher. Então tem uma pessoa que ganhou na justiça o direito de ser considerada a pessoa não binária. Essa pessoa não se identifica nem como homem, nem como mulher, nem como homossexual. Se identifica como ser humano que a cada momento lança mão de uma identidade. E isto tem uma filósofa, Beatriz Preciado, que agora só aceita ser chamada de Preciado, que esse é o sobrenome, porque ela atualmente está com o shape, o desenho corporal de homem, bigodinho, etc. e tal. Então, Beatriz Preciado, atualmente só Preciado, filósofa espanhola, que trabalha com essas questões de não binariedade de gênero. Então, gênero é um outro critério de estratificação, ser do gênero masculino ou do gênero feminino nos coloca em posições de vantagem ou desvantagem na sociedade, e, por fim, ainda a etnia também é um tipo, etnia, raça também é um tipo de estratificação. Então, compreender que os conceitos ligados à estratificação social descrevem a sociedade. E existem alguns critérios quantitativos e qualitativos. Nesses critérios qualitativos, alguns são critérios
bastante subjetivos, no sentido de que, por exemplo, o prestígio das pessoas por morarem num bairro, por terem uma profissão, por terem um sobrenome de família, este prestígio é medido subjetivamente. Alguns consideram, outros não consideram. Então, quais são as bases do prestígio de certas posições sociais? Quais são as bases, por exemplo, do prestígio da profissão médica? E aí percebam que ser médico, funcionário de plano de saúde, é um exagero de trabalho, recebe-se pouco, não justifica o prestígio. Se você pensa, sou médico, sou médica, aí você se descobre na realidade trabalhando num plano de saúde, você não vai entender por que a sociedade dá tanto prestígio para a profissão médica. Porque você vai ser um trabalhador assalariado, mal pago e explorado. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro, agora não sei mais o que ele anda fazendo, a gente não se vê há muito tempo, mas há uns 7, 8 anos atrás, ele era um médico recém-formado, que gostava de morar na zona sul do Rio. Ele e a namorada, a noiva, moravam num apartamento, uma kitnet em Ipanema, e para manter esse aluguel e poder viver, ele dava plantão de fim de semana em clínicas particulares, tinha um emprego fixo no Hospital do Exército, no Rio de Janeiro, trabalhava como anestesista numa clínica particular na zona sul do Rio, e ainda estava trabalhando num plano de saúde, era isso. Então, ora, nesses empregos todos, ele conseguia juntar o dinheiro para sobreviver. E ele tinha decidido que ele não sairia do Rio de Janeiro. Então, ele tinha, sim, recusado um emprego de 15 mil reais numa cidade no interior do Rio, porque ele não queria sair dali. Então, também isso. Mas então, o que é que justifica o prestígio de certas posições sociais e certas ocupações? Quem é que atribui este prestígio? É a sociedade, é o investigador, o pesquisador que está fazendo o trabalho, é o indivíduo que diz que essa profissão, ocupação dele, a posição dele é bastante prestigiada, ou é a sociedade como um todo? Então, uma primeira questão é entender critérios para a estratificação, entender que esses critérios são muitas vezes bem objetivos, renda, mas aí a gente tem que entender por que é que se faz esta divisão de renda em X salários mínimos, até é uma letra, depois é outra letra, depois é outra letra, e qual é a objetividade real disso? É preciso questionar isso aí. O certo é que toda estratificação representa, sim, uma hierarquia de valores, então há um sistema de valores na sociedade que é acionado para valorizar profissões como médico, juiz de direito, oficial superior das Forças Armadas, general, almirante, esse tipo de coisa, não é? Então temos... E algumas outras profissões são completamente desprestigiadas e não tem nada, absolutamente nada a ver com a função na sociedade dessa profissão, com a importância social dessa profissão. Uma das profissões mais necessárias e mais importantes da sociedade é a de lixeiro, a outra é a de limpador, faxineiro, e essas profissões são bastante desprestigiadas, tanto em termos de rendimento, quanto em termos de status na sociedade. É? Então, agora, se existem critérios, os critérios são renda, riqueza, escolaridade, região de moradia, área de moradia,
etnia, raça. Então, esses são alguns critérios que são usados para estratificar grupos sociais ou indivíduos. E eles são muitas vezes tomados de maneira combinada. Por exemplo, quando a gente pensa nos critérios do IBGE, eles, para saber se a gente é da classe A, B, C, D ou E, eles misturam renda da família, renda do indivíduo, com propriedade, com os bens que possui, se tem casa própria, quantos automóveis tem, quantos banheiros tem a casa, quais são os eletrodomésticos e quais. Então, tudo isto é combinado para definir a letra da categoria social ou da classe social da pessoa. E aí vejam que alguns são redundantes. Por exemplo, renda e ocupação. A renda deriva muito da ocupação. Renda, ocupação e escolaridade estão completamente interligados. Uma escolaridade mais alta permite acessar ocupações melhor pagas e com mais prestígio social. Então, há um conjunto que é preciso saber utilizar e saber pesar, porque se usar só um dos critérios não vai corresponder muito à realidade social. Né? Bom, então, da estratificação, eu penso que isto que é o importante, compreender esses critérios, compreender que eles são quantitativos e qualitativos, compreender que alguns são bastante objetivos e outros completamente subjetivos, e ainda faltaria destacar que é preciso delimitar o universo para o qual a estratificação é válida. Ou seja, estamos estratificando indivíduos ou grupos sociais, categorias sociais, né? Comunidades. Enfim, então, a estratificação ainda deveria pensar em local de moradia, setor rural, setor urbano. Não é? Bom, e então é isto que a gente teria que saber sobre estratificação. Tá? Mas... E sim, seria importante destacar que essa estratificação individual, ela não tem muita valia, ela não serve para muita coisa. Os indivíduos integram determinadas categorias e possuem em comum certas características com outras pessoas da mesma categoria. E então seria melhor falar de indicadores da posição social, ou indicadores de estratificação social, aplicados a categorias ou agrupamentos de pessoas, os tais dos estratos ou camadas. E aí, então, que a gente muitas vezes fala em camadas sociais. E aí, um ponto importante que tem que cuidar é que, justamente, um ponto de confusão, alguns autores, alguns estudos, por exemplo, IBGE e IBOP fazem isso, chamam estas camadas sociais, estes estratos, de classe. Na verdade, são categorias estatísticas, as pessoas são agrupadas estatisticamente na classe A, B, C, D ou E, e não necessariamente elas têm unidade entre si, elas têm pontos em comum, projetos comuns. Não. Agora, quando a gente fala de uma classe social, no sentido sociológico de classe social vinculada à repartição desigual de riqueza, poder econômico, poder político, renda, aí a gente vai ver que a coisa muda de figura. E aí as pessoas pertencem a uma classe e têm, além de atributos comuns, tem uma certa unidade comum, tem interesses comuns que eles percebem ser comuns
a eles e a outros da mesma classe. E então a gente tem que avançar agora para sair desta leitura geral da estratificação, que monta categorias estatísticas, e tentar entender classes, que são agrupamentos de pessoas caracterizados por uma conduta semelhante, por opiniões e atitudes comuns, por um certo grau de interação entre eles, por associação mútua, né? Então, classe social é um agrupamento de pessoas que compartilham interesses, opiniões, status, renda similares. Ah? Bom, e aí seria importante entender ainda as diferenças. Eu cheguei a colocar isso como objetivo da aula e depois retirei, que seria interessante olhar também as diferenças aí entre a teoria das classes sociais do Max Weber e a teoria das classes sociais do Karl Marx. Depois eu me dei conta que vocês não estão estudando sociologia para ser sociólogos ou sociólogas, e que aí seria entrar em minúcias. O fato é que o Max Weber, um sociólogo alemão, que começa a sua produção no final do século XIX, mas que vai produzir quase tudo de importante no século XX, e num período muito curto, porque logo depois ele fica doente, ele vai ter uma doença mental e vai ficar 10 anos sem produzir nada. Ele vai ter um gravíssimo problema mental, ele tem uma discussão com o pai por causa da mãe, e ele agride o pai, ele bate no pai, e o pai vem a ter um AVC e a morrer. Não na hora ali, mas em consequência. E aí ele não consegue, o Max Weber mais trabalhar, ele abre e fica paralisado, tem um nome para síndrome, ele paralisa, ele tranca, ele fica 10 anos sem conseguir ler. A universidade onde ele trabalhava, como ele era um professor muito importante, mantém o seu salário, e isto para o puritanismo evangélico, puritanismo luterano do Max Weber, é inaceitável receber sem trabalhar, o que o deixa pior ainda. E aí, bom, ele consegue, depois de 10 anos, ele consegue ler, numa viagem de férias, ele lê um livro de arte. E a partir daí, ele volta a dar aulas, a orientar alunos. E deixa uma obra póstuma, Economia e Sociedade, talvez o mais bem-sucedido livro de sociologia, mais ambicioso e bem-sucedido livro de sociologia, junto com O Capital do Marx, mas o Economia e Sociedade, explicitamente um livro de sociologia, e que é uma obra póstuma, no sentido de que ele morreu sem conseguir editar o livro, e a sua viúva, a Marianne Weber, pega os cadernos dos alunos dele e, com base nas anotações de aula dos alunos, organiza o livro. Então, gente, quando eu morrer, se eu for famoso, deixem os cadernos reservados, que a minha obra póstuma será editada a partir das anotações de vocês. E é genial esse livro. A Marianne Weber também era socióloga, e era excelente socióloga, e fez um trabalho muito bonito nesse Economia e Sociedade, que é um livrão de 1.400 páginas, aproximadamente. Bom, o Max Weber, eu me estendi para falar dele porque ele é um dos meus ídolos intelectuais. Max Weber é um, o outro é Niklas Luhmann, os dois são sociólogos, os dois são alemães, os dois são conservadores. O Luhmann, um conservador mesmo, super conservador, o Weber, um liberal. E, além disso, eu tenho um terceiro ídolo intelectual, então, já que estou falando um pouco disso, que é o Florestan Fernandes, também sociólogo brasileiro, e que aí não apenas
era um progressista como era um revolucionário, efetivamente um revolucionário. E o Florestan Fernandes foi considerado um dos 5 intelectuais mais influentes do século XX. Ele foi expulso do Brasil, foi proibido de dar aulas no Brasil, deu aulas em várias universidades norte-americanas e canadenses, tem uma obra imensa e eu sou completamente apaixonado pela obra do Florestan. E que, além de tudo, é uma obra que a gente consegue ler, porque a obra do Niklas Luhmann tem que estar muito interessado em aprender sociologia para ler, porque é um linguajar complicadésimo. Esses caras que escrevem em alemão, o Weber também não é fácil. Bom, fechei o longuíssimo parênteses e volto à obra do Weber sobre classes sociais. A teoria do Weber sobre classes sociais fala que existem 4 elementos centrais de estratificação na sociedade. A classe, que tem a ver com a dimensão econômica, o status ou o prestígio, que tem a ver com a dimensão social, o poder, que tem a ver com a dimensão política. Então, status, poder e classe. Tá? Então, essas são as 3, na verdade, 3 dimensões. Nessas 3 dimensões, então, mas você, para entender a posição de uma pessoa na sociedade, não basta entender a sua posição econômica, a sua renda, a sua riqueza. É preciso entender também qual é a sua posição no poder político. Não é a sua posição política de ser de esquerda, centro, direita, mas qual é a sua posição no poder no poder político. Qual é o poder político que essa pessoa tem, independente da sua posição partidária? Então, participar da vida de partidos, ser direção desses partidos, ocupar cargos no governo, na direção política da sociedade, é uma distinção importante para definir o status dessa pessoa. E a outra coisa é o seu prestígio, que tem a ver com a ocupação. Seu status, então, tem a ver com o prestígio da ocupação, tem a ver com o sobrenome, então o prestígio da família, tem a ver com a religião. Por exemplo, na Alemanha do Weber, ser católico traz um prestígio menor do que ser protestante. Na Inglaterra, na Irlanda, ser católico ou ser anglicano muda completamente o prestígio e a posição social da pessoa, independente da renda e da riqueza. Tá? E então o Weber trabalhava com isso. O Marx nunca escreveu sobre classe social. A não ser a famosa frase de que a luta, que está no Manifesto Comunista, a luta de classes é o motor da história, mas ele nunca se dedicou, nunca gastou tempo para explicar um conceito de classe social. E a gente tem que cavar o conceito de classe social do Marx a partir da leitura de toda a sua obra enorme e do que os seus interpretadores falam. Mas, basicamente, para o Marx, a classe social tem a ver com a posição que as pessoas ocupam no modo de produção da vida. Então, na produção das condições necessárias para a existência material, as pessoas são ou exploradas ou exploradoras. Ou são proprietárias dos meios de produção de riqueza, ou não são proprietárias dos meios de produção de riqueza e são proprietárias apenas da sua força de trabalho, a qual elas vendem para quem tem os meios de produção de riqueza, e então vendem horas da sua vida e usam aí a sua força de trabalho nas diferentes dominantes e classes dominadas. E é preciso entender a relação entre estas classes, que o Marx dirá são relações de oposição e antagonismo, o que fica óbvio quando a gente pensar em dominados
dominante, que há uma oposição e um antagonismo entre esses. Mas o Marx também diz, e há ainda, ao mesmo tempo, uma relação de complementaridade. Essas classes são complementares, no sentido de que uma não existe sem a outra, e de que as modificações que se dão numa provocam modificações na outra. E todas as duas estão referidas à posição no sistema de produção econômica da sociedade. E, portanto, qualquer mudança também na produção econômica da sociedade, na maneira como a sociedade se organiza para produzir riquezas, vai produzir diferenças nas classes sociais. Mas ainda, o Marx vai dizer, e isso da teoria dele, que não dá para usar genericamente classe. Classe é um conceito histórico, que tem que ser compreendido num tempo e num lugar, e que numa sociedade a classe dominante é uma, noutra sociedade a classe dominante é outra, de acordo com as questões históricas desta sociedade. E que, então, as relações de antagonismo e de complementariedade são relações que têm que ser percebidas empiricamente sobre o terreno, de que a sociedade funciona, como é que aquela sociedade está organizada. Eu penso que isto é o genérico do que a gente tinha que compreender. Eles ainda vão, o capítulo de livro ainda vai falar de mobilidade social, né, ou seja, como é que as pessoas conseguem mudar de posição na estrutura social, mas isto é secundário, no meu entendimento, para o que nos interessa aqui. E então a parte mais importante do texto é a parte especificamente sobre classes sociais, especialmente quando eles desenvolvem. Isto vai da página 286 até a página, deixa eu ver aqui, até a página 291, então aí em 5 páginas ele apresenta, o Stavenhagen apresenta a discussão que me importa mais aqui nesse capítulo, que é a discussão sobre as classes sociais. Tá? E esta discussão sobre as classes sociais, ele vai usar lá 5 A, B, C, D, E, F, para fazer, então, uma separação lógica no texto. Primeiro, então, ele apresenta os estratos, categorias descritivas e estáticas, depois as classes como categorias analíticas, então, uma categoria, o extrato, a camada social, descreve como é que as pessoas podem ser vistas, como é que a sociedade pode ser olhada, e a categoria classe social é uma categoria analítica que permite compreender, então, a evolução e o desenvolvimento da sociedade e como é que a sociedade se mostra a cada momento histórico. Então, classes sociais são resultado das contradições da sociedade, surgem de determinadas condições estruturais da sociedade e são os elementos estruturantes dessas sociedades. Depois, então, os critérios para distinguir as classes sociais, ou seja, a discussão sobre as bases nas quais as classes sociais se constituem. Então, há uma base objetiva de posições ocupacionais, econômicas e legais, né, jurídico-legais, que são comuns, semelhantes aos membros de uma classe, e essas semelhanças são também semelhanças morais, semelhanças mentais, semelhanças culturais. É isto, então, que constitui uma
classe para alguns autores, para outros autores, a gente deveria pensar apenas as relações de poder e de dominação e entender as classes, então, apenas na dimensão política, na base política. Os autores marxistas, que são os autores mais usados quando a gente tenta trabalhar conceito de classe social, vão chamar a atenção para a posição no meio de produção, vão destacar a ocupação, vão destacar o nível de renda, mas tudo isso, ocupação, nível de renda, estilo de vida, seriam critérios secundários. E haveria, então, um critério fundamental, que é a posição no sistema de produção da vida material, no sistema de produção da riqueza. O autor cita, eu vou ler para vocês esta citação, ele cita Lenin. Lenin, além de ser o líder da Revolução Soviética, fundador do Partido Bolchevique, Lenin era um cientista político, ele pensava política, ele escrevia sobre política. E ele define assim, classes sociais é uma definição que eu gosto muito. As classes, eu abro aspas, as classes são grandes grupos de homens que se diferenciam pelo lugar que ocupam num sistema historicamente determinado de produção social, por suas relações com os meios de produção, na maioria das vezes, relações estabelecidas e formuladas por leis, pelo papel que desempenham na organização social do trabalho e, consequentemente, pelo modo como obtêm a parte da riqueza social de que dispõem e ainda pelo tamanho desta riqueza social. As classes são grupos de pessoas dos quais uns podem apropriar-se do trabalho de outros por ocupar posições diferentes num regime determinado de economia social. Então, o critério fundamental que aparece aí para distinguir classes sociais é a base econômica da constituição das classes, a relação das classes com os meios de produção. O Stavenhagen, abro aspas, cito agora o Stavenhagen, ele diz assim: o modo de produção de uma sociedade determinada, que é o que distingue uma estrutura socioeconômica de outra, impõe a determinados grupos humanos suas características específicas e o tipo de relações que eles podem manter com outros grupos de mesma índole. Esses grupos são as classes, estas relações são as relações de classe. Então, dentro de um sistema socioeconômico determinado, isso que nós nos acostumamos a chamar de sociedade, e que o Marx e os autores do século XIX e da primeira metade do século XX chamavam de formação social. Então, um sistema socioeconômico determinado, no qual as classes sociais estabelecem relações de oposição, dominantes versus dominados, e também relações complementares, dialeticamente ligadas entre si, já que elas são parte de um todo, e o todo não existe sem as suas partes, e o modo como estas partes se modificam, modifica o todo. Então, classes sociais não existem isoladas, existem apenas como parte de um sistema de classes, ou seja, existem apenas em relação umas com as outras. Então, as relações específicas entre as classes sociais é que distingue as diversas classes. Tá? E esta é um aspecto importante do... Entrou a Isadora, bem-vinda, Isadora. Então, este é um aspecto importante da teoria. Não é? As classes sociais só existem em relação umas com as outras, e o que as define e distingue são as relações específicas entre elas. Essas relações
As relações fundamentais ou relações estruturais entre as classes são determinadas por interesses objetivos que essas classes têm como resultado da posição que elas ocupam no processo produtivo, como resultado da situação específica que cada classe tem no que diz respeito aos meios de produção. Então, a posição específica no processo produtivo, a classe dos trabalhadores e a classe dos proprietários. E o Marx diria que para compreendermos a sociedade é preciso simplificar e trabalhar apenas com as relações estruturais e, portanto, apenas com as classes fundamentais. A classe dos trabalhadores, assalariados, no capitalismo, e a classe dos proprietários dos meios de produção, dos proprietários da riqueza. E então há uma relação entre essas duas classes, que é uma relação de dominação e de exploração. As relações fundamentais, então, são relações de oposição e antagonismo. E vejo que as posições diferentes que as classes ocupam na estrutura socioeconômica vão então permitir que os membros de uma tenham maior riqueza, maior poder econômico, maior domínio político do que os membros da outra classe. E este poder e este domínio maior que uma classe social tem, são exercidos esse poder e esse domínio em detrimento dos interesses daquelas classes que carecem de poder econômico e domínio político. Então, as classes dominantes têm maior riqueza, maior poder econômico, maior domínio político, e por isso são dominantes, e por isso têm condições objetivas de dominar as classes que não possuem poder econômico, poder político, riqueza. Então, estas serão as dominadas. As relações, então, de oposição entre as classes numa sociedade são relações de dominação e subordinação. Ao mesmo tempo, essas classes em oposição são complementares, porque elas fazem parte do sistema, elas integram o funcionamento do sistema produtivo e do sistema social. Então, elas são complementares por conta disso, e antagônicas, porque representam as contradições fundamentais desse sistema. Então, as oposições entre as classes vão se manifestar sobretudo no campo econômico e político, mas também se manifestam em todos os demais níveis da ação social, no dia a dia. E aí a gente vai ver as relações de preconceito, de humilhação, de exploração, que vão aparecendo nas relações entre as classes e que vão justificar, por exemplo, que em determinada época, em determinados lugares, tenham existido, estou pensando no Rio de Janeiro, e pelo menos até o final do século XX era assim, os prédios tinham entrada de serviço e entrada social, elevador de serviço e elevador social, e as empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos, só podiam usar elevadores de serviço e entrada de serviço. Eu lembro no final dos anos 80, havia uma propaganda de automóvel da Fiat. Eu não lembro qual era o carro que a Fiat estava lançando naquele momento, mas, enfim, toda a propaganda baseava-se no fato de que a gente precisava mudar nossos conceitos para compreender como aquele carro era muito melhor do que todos os outros, muito superior a todos os outros, apesar de ser pequeno, tinha mais espaço, apesar de ser barato, tinha mais potência, etc, etc, etc. E aí a propaganda que eles fizeram
para chamar a atenção dos possíveis consumidores sobre a necessidade de rever os conceitos, eram duas que eu me lembro. Uma delas era um homem negro dirigindo esse carro da Fiat e uma mulher branca com uma criança de colo no banco de trás. E quando o carro estaciona na frente do prédio, que deve ser onde mora as pessoas, uma vizinha olha para a mulher, cumprimenta e diz, então, hein, virou madame de motorista? E aí, então, ela apresenta, fulano, meu marido. Ela estava com uma criança e por isso ela estava no banco de trás. A vizinha que viu um homem negro de motorista e a mulher branca no banco de trás, imediatamente leu aí, com preconceito, uma situação bastante comum de que madame anda com um motorista e que o motorista é negro. Não é? A outra propaganda, e aí então vinha a assinatura da propaganda, você precisa mudar seus conceitos, Fiat não sei das quantas. A outra propaganda era uma mulher negra parada na frente de um elevador social e chega uma mulher branca, olha com certo desprezo para a mulher negra, aperta o botão do elevador, não se aguenta e diz, você sabe que o elevador de serviço é ali nos fundos, não é? Sim, sei. E quando chega o elevador, a mulher negra vai entrar e a mulher branca diz, eu já te disse, o elevador de serviço é ali nos fundos. E a mulher negra disse, eu sei. Então, os serviçais têm que entrar por lá. Desculpe, diz a mulher preta, eu não me apresentei. Eu sou a proprietária do apartamento número tal. E, novamente, você precisa rever seus conceitos. Fiat não sei das quantas. Porque os conceitos dessa sociedade são conceitos carregados de preconceito que mistura posição de classe com etnia, com ocupação. E, então, não passava para esta senhora branca que uma senhora preta pudesse ser proprietária de um apartamento. Isto me lembra, falando de preconceito com ocupações, que lá em 1974, 75, por aí, o Internacional de Porto Alegre contratou um jogador chileno, um zagueiro chileno, Elias Figueroa. E contratou por muito dinheiro, o cara era titular da seleção chilena, era considerado o melhor zagueiro do mundo, era muito dinheiro. Na parte desse contrato, incluía um apartamento num bairro nobre de Porto Alegre, eu acho que era Moinhos de Vento, podia ser também Higienópolis ou Três Figueiras. Um apartamento, aqueles apartamentos um apartamento por andar, todo prédio, e os vizinhos, quando souberam que aquele apartamento tinha sido dado pelo Internacional para sua nova contratação, um jogador de futebol, fizeram uma reunião de condomínio para ver se era possível, sem infringir a lei, impedir que um jogador de futebol morasse ali, porque isso, obviamente, ia desqualificar o endereço, ia desvalorizar os apartamentos. E na reunião descobriram que o único proprietário que havia pago integralmente o apartamento era o tal de jogador de futebol. Ele era o único que não estava devendo nenhuma parcela, os outros todos ainda iam levar 20 anos pagando. E então, rabo no meio das pernas, tiveram que aceitar que ele fosse o síndico do edifício. Porque ele ficou muito incomodado com a situação e então disse, olha, já que eu sou o único que sou proprietário aqui, porque o resto é banco que é proprietário, eu vou mandar na jossa. Não é?
E, buenas, então, para entendermos como é que passam essas situações de preconceito que tem a ver com ocupação, que tem a ver com etnia, que tem a ver com gênero, e que tem a ver sempre, no fundo, com poder econômico. Esses caras do prédio achavam que, como ele era um jogador de futebol, ele não ia ter condições de bancar aquilo tudo, não é? E, buenos, aliás, hoje o tal do Elias Figueroa é proprietário de uma vinícola no Chile. Voltou para o Chile, é proprietário de uma vinícola e tal. Ele, depois os seus vizinhos fizeram as pazes, pediram desculpas e tal, porque descobriram, porque ele se exibia também, ele recitava Pablo Neruda, ele chegou a gravar um disco, um pequeno compacto, com dois poemas do Pablo Neruda. Uma canção desesperada, e eu não lembro exatamente a outra. Eu lembro que eu tinha o disquinho. Bom, então eu estava falando isso tudo para chamar a atenção de vocês para as oposições entre as classes que se manifestam em todos os níveis da ação social, mas sobretudo no campo político e no campo econômico. Porque as classes sociais são agrupamentos de interesses políticos econômicos particulares. Agora, ocorre que nem sempre os membros dessas classes percebem que eles têm interesses comuns com outros que com eles compartilham de determinadas semelhanças sociais. E aí, então, na literatura da ciência política e na literatura marxista, se fala que, em algumas circunstâncias históricas específicas, esses agrupamentos de pessoas que têm interesses políticos, que compartilham interesses político-econômicos, tomam consciência de que têm esses interesses e tomam consciência de que compartilham esses interesses com outros e aí tomam consciência, adquirem consciência de si mesmo, de seus interesses e então, a partir daí, tendem a organizar-se para a ação política. Ação política com o objetivo de conquistar poder político do Estado. A isto chama-se consciência de classe. E então a literatura vai falar que existe uma coisa que é a classe em si e outra que é a classe para si. A classe em si é esta em que o pesquisador, o sociólogo, o observador da sociedade coloca as pessoas, agrupa as pessoas pelas características comuns de posição na estrutura produtiva, de renda, etc, etc. A classe para si é quando os membros da classe percebem que não apenas eles compartilham estas posições e estas condições com outros, mas compartilham com estes outros interesses comuns e então tentam agir coletivamente. Por fim, o capítulo vai nos falar das contradições internas desses sistemas socioeconômicos e das lutas e conflitos entre as classes como a expressão dessas contradições. Tá? Então, a contradição entre as forças de produção e as relações de produção. As forças de produção, aqueles que participam da produção, sejam os trabalhadores, sejam os patrões, e as relações de produção, as relações jurídico-políticas que definem como que os diferentes grupos que participam das forças de produção irão se relacionar, que vai definir a apropriação da produção, a apropriação da riqueza, salário, etc, etc, etc. Então, o capítulo apresenta aí, em 6 letras, A, B, C, D, E, F, a teoria de classes baseada na teoria marxista, mas a teoria de classes que a sociologia acabou incorporando, mesmo
aqueles que não trabalham com o marxismo acabaram incorporando esta compreensão de grupamentos de pessoas que compartilham uma mesma posição na estrutura social, mesmos interesses econômicos e políticos, e que, por conta disso, compartilham também valores semelhantes, conhecimentos semelhantes, gostos semelhantes, estilo de vida semelhante. Mas, referindo sempre, explicitando sempre, gosto, estilo de vida, interesses, valores, são decorrentes de estarem juntos numa mesma classe social, ou seja, de ocuparem juntos uma mesma posição no sistema produtivo. E aí, por quê? Participam da mesma maneira do sistema produtivo, terão rendas similares e, por conta da renda que têm, terão acesso a pedaços similares da riqueza social, terão capacidade de consumo similar, irão morar em regiões próximas, em bairros próximos, o bairro rico, o bairro pobre, o bairro operário, a periferia, a favela, o bairro nobre, etc. E por conta dessa organização, dessa distribuição espacial associada à distribuição de renda, tenderão a frequentar, seus filhos a frequentarem as mesmas escolas e então tenderão a construir a mesma visão de mundo, os mesmos valores, a mesma concepção de sociedade. Tudo a partir da posição objetiva, econômica, na estrutura produtiva, considerando que as sociedades precisam produzir as condições necessárias para a vida material. Então, as condições materiais de existência, comida, abrigo, serviços de educação, saúde, etc., essas coisas todas dependem de como é que a sociedade se organiza para produzir. A sociedade pode ser coletivista, pode produzir essas condições materiais a partir do extrativismo, da coleta, a partir da agricultura, da pescaria, a partir da caça, a partir de indústrias. Então, a maneira como a sociedade produz a riqueza necessária para viver e a maneira como esta riqueza é distribuída entre os diferentes grupos da sociedade tem a ver com a teoria das classes sociais e explica todo o resto. O Max Weber, num livrinho de 1895, chamado... Mentira, num livrinho de 1905, chamado... meu Deus, fugiu meu nome. Me fugiu completamente o nome do livro do Marx, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Ele mostra como nas regiões protestantes da Alemanha, a renda geral, em geral, era mais alta do que nas regiões católicas. Ele coloca isso no que ele chama, na conta do que ele chama de a ética protestante, a maneira como os protestantes organizam a sua vida focados no trabalho e numa vida austera e frugal, contra a maneira como os católicos organizam a sua vida, e ele diz que, em decorrência desta ética, também os católicos mandam suas crianças para escolas dominicais religiosas e os evangélicos mandam suas crianças para escolas técnicas, onde aprendem determinadas habilidades produtivas. E ele vai explorar isso. Então, o Max Weber trabalhando com a ideia de uma ética que está relacionada com a posição social, mas que não está necessariamente sendo decorrente
da economia, e sim da religião. No capítulo final, o Max Weber diz que sabe que o Karl Marx tem uma concepção diferente, em que colocaria esta ética como decorrente da produção, da posição na produção econômica, e não da cultura ou da religião, e o Max Weber vai dizer: são duas maneiras complementares de compreender a realidade e que eu penso, dizia ele, que deveriam ser utilizadas conjuntamente e não colocadas em oposição. O que os marxistas fizeram foi desqualificar as posições do Weber, e o que os liberais fizeram foi desqualificar as posições do Marx, e com isso perderam a possibilidade de usar dois gigantes da sociologia juntos para compreender a sociedade. O capítulo continua ainda com uma última parte sobre as relações entre a estratificação social e a estrutura de classes, chamando atenção para as hierarquias e mostrando que essas hierarquizações e essas estratificações são cristalizações ou projeções sociais, jurídicas e psicológicas das relações sociais de produção, e que intervém nestas estratificações em classe alta, classe média, classe baixa, em classe A, B, C, D, E, intervém fatores secundários e acessórios, como religião, etnia, idade, gênero, que vão reforçar a estratificação e que tem a função sociológica de, entre aspas, apagar os vínculos das classes com a base econômica, operando então para, mesmo que haja mudança da classe econômica, manter a mesma estratificação. Tá? Aí então ele vai gastar mais uma página para falar de castas e mais uma página e meia para falar de raças e minorias. E aqui então eu cito o conceito de raça que ele coloca. O Stavenhagen, que é o autor do texto esse, né, que está baseando a aula de hoje. Do ponto de vista sociológico, a raça é um agrupamento humano definido culturalmente em uma sociedade dada, que se distingue de outros agrupamentos por características biológicas que se lhe atribuem e que podem variar de um lugar para outro. E define minoria como um subgrupo de uma sociedade mais ampla, cujos membros estão opostos a incapacidades que tomam a forma de preconceitos, discriminação, segregação ou perseguição por parte de outro tipo de subgrupo, geralmente considerado uma minoria. Este conceito de minoria, que eu não quero me estender nele agora, é um conceito engraçado, porque, por exemplo, mulheres, que no caso do Brasil são 52% da população, são agrupadas no conceito de minorias. Negros, que constituem também mais do que 50% da população brasileira, né, também acabam sendo pensados como minorias. Por quê? Porque eles estão expostos a preconceitos, discriminação, segregação por serem pretos, por serem mulheres, e então são agrupados junto com outros grupos minoritários, como imigrantes, LGBTQI, etc., etc. Certo? Então, basicamente, era este o panorama geral do texto. Eu vou colocar, quando acabar aqui, um conjunto de slides sobre isso, não com isso que eu falei, mas distinguindo algumas coisas a partir do texto do Stavenhagen, e chamando a atenção. Isto eu queria, então, usar os minutinhos que faltam para chamar a atenção de vocês para, onde é que está?
Aqui. A Forbes, Fundação Forbes, a Fundação Forbes é uma fundação de muito ricos, que trabalha para os muito ricos. E eles fazem vários levantamentos. Um levantamento que a Forbes fez em 2019 dizia que o Brasil tinha 206 bilionários. Esse número já cresceu, já é mais do que isso. E até agosto de 2020, o mais rico, o maior bilionário brasileiro, tinha um patrimônio de 104 bilhões e era o Jorge Lemann, da Ambev. A Ambev no Brasil, na verdade, é a Inbev, que é a empresa internacional de beveragens, né, Bev de beveragens, que é também a dona da Ambev. O Lemann tinha um patrimônio de 104 bilhões. Agora, em agosto, ele foi ultrapassado pelo Joseph Safra, do Banco Safra, que é um brasileiro. Mas eu não sei qual é a renda total, o patrimônio total do Safra. Mas vejam, o Lemann, 104 bilhões. Enquanto 6 pessoas, 6 homens brancos e velhos, Jorge Lemann da Ambev, Joseph Safra do Banco Safra, Marcel Teles da Ambev, Carlos Sicupira da Ambev, Eduardo Saverin do Facebook e Hermílio de Moraes do Grupo Votorantim, esses 6 concentram juntos uma quantidade de riqueza que equivale à somatória do que ganha a metade mais pobre da população brasileira. Soma, então, os 100 milhões de brasileiros mais pobres, toda a riqueza desses 100 milhões de brasileiros mais pobres, e a gente chega ali ao total da riqueza desses 6 homens brancos e velhos. Enquanto isso, 55 milhões de brasileiros, 27% da população, vive na linha de pobreza, com uma renda familiar mensal de menos de R$500, segundo o IBGE. Então, o que eu pergunto para vocês, o que isto nos faz pensar? Como podemos explicar isto? O que produz isso? E o que isto produz? Então, qual é a situação que produz essa desigualdade, essa disparidade tão grande? E o que é que essa desigualdade e essa disparidade tão grandes produzem? E como é que a gente poderia descrever isto? Eu, por exemplo, penso em parasitismo. Parasita brasileiro. Né? Lá no Padlet, inclusive, tem um vídeo com uma fala sobre o parasita brasileiro. Então, percebam, 6 homens possuem juntos a mesma quantidade de riqueza de 100 milhões de pessoas. Os 100 milhões mais pobres do Brasil juntam tudo que têm e chegam à soma dos 6 homens mais ricos. O Brasil tem quase 210 milhões de pessoas, de habitantes, 85% dessa população está concentrada nas cidades, e nas cidades nós temos o ponto mais avançado das transformações que o capitalismo vem sofrendo no mundo e no Brasil, e é uma sociedade fortemente baseada em serviços, oferta e prestação de serviços. E os serviços são dependentes da riqueza dos ricos. No Brasil, as famílias de maior renda, segundo o IBGE, possuem, em média, 25 serviçais. As famílias de maior renda possuem, em média, 25 serviçais, 25 empregados. Então, se a família de vocês não tem 20 empregados, vocês não estão entre os ricos do Brasil, tá certo? Então, as atividades: piscineiros, passeadores de cães, assistentes, jardineiros, motoristas, seguranças,
coaching financeiro, coaching pessoal, coaching de relacionamento, coaching profissional, garçons, domésticos, personal trainer, estilista, personal estilista, trabalhadores de condomínio, etc, etc, etc. 25 serviçais. O que a gente pode pensar de uma sociedade em que existem famílias que podem pagar salários para 25 pessoas trabalharem como serviçais domésticos? Sobre isso, vale muito a pena, embora a família do filme não tenha 25 serviçais, mas tenha empregada doméstico, piscineiro e outros, e motorista, vale muito a pena ver aquele filme A Que Horas Ela Volta, em que a Regina Casé faz uma empregada doméstica nordestina que está em São Paulo e a filha dela vem para fazer vestibular na USP. E a filha não aceita a submissão da mãe e vai se criar um negócio muito interessante no filme sobre como é que isso desestrutura a família. Verdade, Maria Eduarda, o filme é maravilhoso. É o Brasil. Inclusive, verdade, não é mais o Brasil, agora está pior. Era o Brasil até a Dilma, porque a filha, que faz a personagem da filha da empregada doméstica, pobre, que nunca mais tinha visto a mãe, porque a mãe veio para o sul para mandar dinheiro para que a avó pudesse criar a filha, ela consegue fazer cursinho, fazer ensino médio e vem fazer vestibular na USP e passa na USP. E é toda orgulhosa do seu conhecimento, do seu saber, e não aceita, por exemplo, que nessa família tenha um sorvete para a família e um sorvete para os empregados. Porque, veja, uma família boazinha. A empregada pode até comer sorvete, mas não é o mesmo sorvete que o filho deles come. É só um que bom, não é um Dagenhaus. Não é? Assim como ela não aceita, fica indignada, que a família tem um quarto de hóspedes vazio e ela tem que dormir num colchão no chão do quartinho de empregado onde a mãe dela mora e no qual não cabe uma cama e um colchão sem que se tenha que tirar outras coisas. Então é o retrato de um Brasil que começava a não aceitar tanta desigualdade e que agora parece que voltamos a aceitar esta desigualdade, parece que estamos nos conformando com isto. Gente, estamos chegando no final. Eu lembro a vocês que nós temos, então, para essa semana, o trabalho para ser feito com as questões sobre esse texto que eu acabei de mostrar e sobre o filme Ilha das Flores. Então, era isto que eu precisava falar para vocês, que eu precisava mostrar para vocês aqui. Tá bom? Ficamos por aqui, daqui uma hora mais ou menos esta aula vai estar gravada aqui. Não esqueçam de fazer aquelas questões e não esqueçam de me cobrar, de preferência durante a semana, por alguma mensagenzinha, né, tipo, te coça aí, faz o que tu prometeu, tá? Pode ser assim mesmo. É me lembrar, porque até antes do início da próxima aula, eu tenho que ter transformado aquelas propostas de estudo de vocês lá, daqueles problemas de saúde, em um glossário, para a gente começar a montar um glossário sobre desigualdade em saúde e saúde no Brasil. Então, eu fico por aqui, agradeço muito a atenção de todos, todas e todes. Sim. Diz aqui o comentário no chat. Prof, temos prova de anato teórica e prática essa semana, dá para adiar esse trabalho? Não? Dá para adiar o trabalho para março, porque em março não terão prova de anatomia, porque em todos os meses terão prova de anatomia. Então, sim, dá para adiar este do 28, dá para adiar o trabalho do filme.
Tranquilos, nenhum problema. Mas não dá para adiar o trabalho do texto, porque ele estava para completar hoje. Então, eu posso até dar um tempo ainda durante a semana para esse das 4 questões sobre o texto. Mas sobre o filme, problema nenhum. A gente pode jogar, podemos, na semana que vem, combinar uma outra data. Não tem problema nenhum fazer as questões sobre o Ilha das Flores depois. Tá? Mas fiquem só se preparando. Vocês terão semanas com prova de anatomia, de bioquímica, de antropologia, tudo junto ao mesmo tempo e misturado, tá bom? Sempre que possível a gente muda. Mas sabe o que me deixaria super, hiper, mega feliz? Até vou botar uma prova, vou marcar uma prova no calendário. Que vocês chegassem para o professora de anatomia e dissessem: prof, essa semana tem uma prova de sociologia, dá para deixar para outra? E aí vocês perceberiam por que me incomoda esse tipo de pedido. Me incomoda a postura dos colegas, profundamente. Me incomoda os colegas que acham que a anatomia é o centro do mundo. Talvez seja o centro do umbigo, não é do mundo. Era isso, por hoje ficamos aqui. Exatamente 15h02, que é o horário de finalizar. Vocês estão em intervalo até as 15h22, quando começa a outra. Tá bom? Tchau, boa semana, boa prova. Não enlouqueçam. De qualquer maneira, ninguém vai tirar mais do que 4 nessa prova de anatomia mesmo. Me cobrem isso. Não, estou exagerando. Vai ter uns 2 ou 3 que vão tirar 5,5. Mas a imensa maioria vai tirar menos do que 5. Porque a prova é feita para isso. A prova é feita não para avaliar o que você sabe. A prova é feita para demonstrar que vocês não sabem. Eles fazem isso. E aí eles transformam a anatomia na disciplina mais importante. Eu já prometi uma vez, mas eu não tenho coragem de ser antididático e antipedagógico, de transformar a sociologia em provas difíceis que derrubam as pessoas. Mas dá para fazer. Mas isso é uma outra conversa. Era isso. Boa tarde, ficamos aqui. Vou parar a gravação aqui e terminamos.